Olá, está começando mais um Anverso. No programa de hoje vamos conversar sobre o parto humanizado. Aqui em Santa Maria, o Grupo Nascer Sorrindo faz um trabalho de esclarecimento, dando suporte físico e emocional para as mães. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto são as integrantes do Grupo Nascer Sorrindo, Kellen Pompeu, que é doula e enfermeira, e Tamires Pugin, que também é doula e enfermeira obstétrica, e Andréia Leandro, que teve a experiência de uma cesárea e um parto normal. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Da onde que surgiu a iniciativa de criar o grupo Nascer Sorrindo? Surgiu através da demanda das mulheres, né? Nós vimos que na cidade não tinha um espaço onde as mulheres podiam fazer essas trocas, né? Essa discussão, então, sobre o parto normal, sobre o parto em si, sobre esse momento de gestação e sobre depois, né? Sobre as trocas, sobre a amamentação, sobre os cuidados com o recém-nascido. E nós fomos unindo, né? As profissionais foram se unindo, fomos nos encontrando e fomos abrindo, então, esse espaço que só está crescendo, né? Faz em torno de 4 anos que nós estamos com o grupo e foram trocando, algumas profissionais entrando, outras saindo, e hoje nós estamos um grupo em uníssono, né, falando a mesma língua para as mulheres poderem ter esse espaço. E o que vocês buscam com esse grupo, o Nascer Sorrindo? Nós buscamos a autonomia da mulher, né, o protagonismo, que ela tenha voz, que ela tenha um espaço onde possa realmente haver essa troca, né? Que nós, na verdade, nós profissionais somos mediadoras, né, dos assuntos, e elas fazem essa troca, né? Elas trocam o nome de profissionais, elas trocam as experiências delas, e a gente leva as evidências científicas, né? Faz então essa mediação através dos nossos estudos, né? Do que a gente estuda, e faz essa mediação no grupo. Mas o protagonismo é delas, no grupo, e das histórias delas. A gente busca então que elas tenham voz, que elas tenham espaço, que elas busquem a história delas. E elas têm construído isso na cidade. Na verdade, o grande trunfo do grupo é levar informação. A gente oferta informação, ninguém impõe, né, nenhuma forma de agir. Elas vão escolher o que é melhor para elas, o que elas julgam melhor para si, para os seus filhos, para a sua família, através da informação. E a gente sabe que nem sempre essa informação, a informação científica, né, os estudos, não chegam de maneira fácil e de fácil acesso à população. Então, a ideia do grupo é esclarecer, trazer informação, não é colocar ideia X como verdadeira, ideia Y como falsa, né? Nada é absoluto, tudo pode ser questionado e elas vão encontrar o melhor caminho para elas, seja, né, a escolha que for. E Tamires, o que é ser doula? Qual é o papel da doula? O papel da doula, muitas pessoas, né, não conhecem a formação da doula. A doula é uma das profissões mais antigas da humanidade, né? Doula vem do grego, que é mulher que serve. Então, a doula faz esse suporte físico, emocional, espiritual, ela dá o apoio que a gestante precisa. Ela não é alguém da família, né, que está envolvido com aquele processo, é alguém que entende o que está acontecendo, que entende os termos médicos, os termos técnicos, que tem uma formação para isso. Existem cursos de capacitação, de formação de doulas, né, para profissional saber, né, o que são aqueles termos e ela poder esclarecer esse casal. Ela vai trabalhar com técnicas não farmacológicas de alívio da dor para levar conforto, para fazer com que esse trabalho de parto flua mais tranquilamente, com que ele seja o mais natural possível, o mais prazeroso possível para aquela mulher, para aquela família, com aquela chegada mais amorosa para aquele bebê. Tu falou da profissão, né? Ela é uma das mais antigas que existe, mas ela não é regulamentada ainda. Existe alguma lei que está em andamento sobre isso? Ela já é reconhecida como uma ocupação pelo Ministério do Trabalho, mas ainda ela não tem um sindicato, ela não tem uma ocupação ainda, né? Apesar da gente já ter conhecimento de que muitas mulheres largaram as suas profissões para ter essa ocupação, né? Mas há um caminho para que isso seja, né, seguido, para que seja regulamentado, porque está cada vez mais, né? As mulheres cada vez estão mais procurando pela singularidade, né? Pela importância que isso tem sido para as mulheres, né? Esse apoio físico e emocional, por essa troca, por ser uma mulher servindo outra mulher, né? E pela importância e pela visibilidade que isso está tendo. Kelly, o encontro de vocês, onde que acontece, em que dias? Nós temos um grupo no Facebook, né, o Nascer Sorrindo Santa Maria, que ali nós fazemos muitas trocas também virtual, mas nós tentamos nos encontrar uma vez por mês, né? Nós não temos um lugar assim regular,
né? E esse mês vai ser em Camobi para nós contemplarmos mais mulheres daquela região, mas a gente não tem um espaço regular, assim, a gente vai indo onde nos ofertam um lugar, né? E onde a gente possa ter um espaço, assim, legal para a gente, para nós podermos nos encontrar. Os encontros são gratuitos, né? A gente não... Nós somos vinculadas à ONG Parto do Princípio, então a gente não pode ter vinculação, não pode ter cobrança financeira para esses encontros. E a gente, então, se encontra de forma regular, assim, uma vez por mês, porque a gente tem outras demandas, né? Sim. Além desses encontros, a gente tem... nós somos ativistas, né? Da humanização do nascimento. Então, a gente tem várias outras demandas, assim, em prol, né? Do protagonismo da mulher. Então, a gente... assim, se coloca em várias outras situações para buscar, né, a melhoria do atendimento da mulher na cidade. Mas o grupo Nascer Sorrindo se encontra, então, uma vez por mês, não tem data fixa, a gente sempre coloca o convite no grupo Nascer Sorrindo Santa Maria, ali que a gente faz as nossas... a gente, né, faz muita troca ali em conversa separada ou ali na conversa no grupo mesmo, e é assim que a gente tem a nosso feedback com as mulheres e assim a gente vai trocando, né. E Andréia, como que tu conheceu o grupo, como que tu entrou no grupo Nascer Sorrindo? Nossa, já faz bastante tempo, a gente se encontrou até depois que eu tive os meus partos, né? Eu até nem me recordo, acho que eu via uma outra amiga, a Janaína, né, que nos apresentou e a gente foi conversando a respeito dos partos e iniciou uma conversa a respeito até de montar grupos e aí a partir do momento elas começaram a se reunir mais seguidamente, né? Então eu acho que é uma baita oportunidade para todas as mães dividirem as suas experiências, né? Principalmente quem já passou pelo parto, elas têm a experiência de poder auxiliar as mães nos partos, né? E saber que é muito bom. Quando eu tive os meus partos, pelo menos não conhecia, não tinha na cidade, como o grupo faz 4 anos, né? Meu filho mais novo tem 6 anos, né? Então naquela época ainda não tinha. Que pena, porque se tivesse, certamente eu teria tido a ajuda de uma doula, né? Embora eu tive ajudas de fisioterapeutas, né? Eu contei com o apoio de fisioterapeutas para me ajudar para ter um parto melhor, né? Então, do primeiro filho, eu quando voltei para Santa Maria, já estava com 5 meses, né? Então, a minha médica pediu se ela indicava alguém, tinha um grupo que já estava trabalhando, mas na universidade, né? Trabalhando o curso de fisioterapia, orientando as gestantes. Então, é interessante tu treinar respiração, tu treinar posicionamento. Então, chega na hora do parto, por mais difícil que o parto possa ser, que no meu caso realmente não foi um parto fácil, meu filho estava com a cabecinha um pouquinho virada, tanto que ele nasceu com o narizinho tortinho, cabecinha tortinha, assim, a cabecinha, né, parecia um ETzinho, pobrezinho do meu anjinho, né, mas depois logo ficou bem lindinho, como ele é até hoje. Né? Mas foi um parto bem difícil mesmo. Eu cheguei a ouvir até pedirem fórceps e tudo mais, mas na hora eu me lembrava das respirações, eu me lembrava dos posicionamentos, né? Embora o parto tenha sido no bloco cirúrgico, porque na época o hospital estava em reformas, então não pôde ser, o meu marido não pôde me acompanhar, que isso é uma coisa que se preconiza, se possível, né? Que se não o pai ou a mãe ou alguém para te dar um apoio, né? Um suporte emocional, coisa assim. A gente precisa naquela hora, é um momento importante e único, porque hoje as mães só tem 1 ou 2 filhos, né? Então elas querem essa participação. Já o meu segundo parto, né, que também estava me preparando para ser um parto normal, né? O natural, como a gente gosta, né, de falar. Mas, infelizmente, no momento ali, eu tive uma série de problemas, né, físicos meus, de mãe, né? Aí, na hora ali, chorei, né? Mas, realmente, teve o consenso comigo, junto com a médica, que não podia ser. Mas foi no momento do meu filho, né? Ele já estava praticamente pronto para nascer, então eu já conhecia a médica, já conhecia o pediatra. Então, tirando aquela parte que é chata na hora da cesárea, tu tem que ficar presa ali, que é complicado, tu participa não participando do teu parto, né? Não tá o parceiro do lado que você gostaria, né? Porque como é no bloco cirúrgico, eles não permitem e tal. Mas pelo menos teve essa questão da minha médica, do meu pediatra junto. Isso facilitou, né? Mas seria interessante a gente ter uma participação maior da família junto, né? E claro, no meu caso teve que ser cesárea, mas mesmo assim, como eu tive as 2 experiências, eu recomendo muito. O normal sempre é melhor. É o momento do filho. É uma massagem pro pulmãozinho dele para nascer direitinho, ele nascer bem, nascer saudável, poder ir pro teu colinho. Coisa boa, assim, ó, te tirou ali, vai pro teu colo. Na cesárea, claro, eles encostam o rostinho ali, mas não é aquela coisa de tu poder abraçar o teu filho. Isso eu acho que é uma das coisas mais gostosas que as mães têm, nascer o filho e vir pro teu braço. A Andréia falou muito do momento do bebê, o momento do meu filho. Parto humanizado é essa ideia, então, né? A criança que escolhe o momento de vir, né? Ela que define.
Na verdade, a gente tem várias classificações de parto, né? Existe o parto vaginal, que é aquele por via vaginal, o parto normal, que é o que a sociedade entende por esse é o normal que aconteça, a cesariana, que algumas pessoas consideram parto cesáreo, outros, né, consideram como procedimento cirúrgico. Para o Ministério da Saúde, ele é um parto cesáreo, que é o via cirúrgica, e o parto humanizado, ele é aquele que respeita a escolha da mulher. Né? Ele é aquele que respeita se ela quer ter o seu filho deitada, sentada, de pé, cocorada, a posição que ela quer, se ela quer beber líquido, se ela não quer, se ela quer, quem é que ela quer com ela quer o parceiro, ela quer a mãe, ela quer a tia, a avó, a dinda, a vizinha, enfim. Aquele que vai respeitar as opções e as escolhas dela. Vai ser em casa, vai ser no hospital, onde é que vai ser no quarto, vai ser num bloco cirúrgico, a escolha da mulher. Ela vai conversar com o profissional e o parto humanizado é aquele que vai respeitar essas escolhas. Claro que dentro das condições clínicas dela, né, mas isso nas condições clínicas são conversadas, nada pode ser imposto. Né? A partir do momento que a gente impõe alguma coisa para a pessoa e não conversa, não explica, não pergunta, faz sem pedir autorização do paciente, isso se caracteriza como violência obstétrica. Sim. Na verdade, o parto humanizado não é um tipo de parto, isso se confunde muito, né? O parto em casa é um parto humanizado, pode não ser, né? Porque a mulher pode não ter escolhido, né? Não ser respeitado, então o parto humanizado não é um tipo de parto. O parto humanizado é um parto que respeita as escolhas da mulher. E outra coisa que a Andrea falou, né? Sobre ter o acompanhante, isso é lei, né? Não é o médico que escolhe, não é a instituição, nem a enfermeira que escolhe, é lei. Né? Nós temos uma lei federal, né, e uma lei municipal em Santa Maria, que ela deve ser respeitada. O Ministério Público, inclusive, ele está fiscalizando isso, né, tanto no parto normal quanto na cesariana. Então, as mulheres têm direito a um acompanhante da escolha dela, né, para entrar no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então, as mulheres estão asseguradas de que o marido entre. Né? Acho que na nossa época ali, né, há 5 anos atrás, apesar da lei já existir, a lei não era respeitada. Então, hoje, o Ministério Público, né, está aceitando novas denúncias, tem um processo aberto para quem não tem o seu direito respeitado, que vá atrás. Né? Porque isso tem evidência científica, né, que diminui a violência com a criança, diminui a violência doméstica, quando o acompanhante está junto, né, principalmente o pai, nesse momento, para ter esse vínculo. Então, é importante que a mulher saiba e vá atrás, que vá antes na maternidade, né, conhecer, ver se a lei é respeitada e exigir, né, que seja... Então, é um direito da mãe. É um direito, com certeza, é lei. É um direito. Escolher, né? Quais as vantagens que traz para a mãe e para o bebê esse tipo de parto, né? Essa forma, então, de nascimento? Com certeza, o parto normal, ele tem muitos benefícios, né? O parto cesariana deveria ser só no momento da emergência, né? É um parto cirúrgico que deveria ser só 15% recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E o nosso país hoje, né, é o campeão de cesarianas por uma facilidade, né? Economicamente, é muito mais viável tu fazer 5 cesarianas numa manhã do que tu ficar um dia inteiro com uma paciente em parto normal. Isso se deve muito porque não se trabalha em equipe, né? Os hospitais não têm plantões, não se trabalha em equipe com enfermeiras obstetras, com doulas, né? Eu acho que o nosso país está muito atrasado nesse aspecto, ainda não se trabalha em conjunto, que é impossível um profissional atender, né, 5 partos num dia. Então, né, acho que quem está perdendo muito isso somos nós, mulheres, né? E a gente tem que ir em busca. Né, e a gente ouve muitas histórias, né, através do grupo, assim, de mulheres indo atrás, né, né, hoje eu conversei com uma mulher que ela foi no quarto médico, né, e tu tem que estar brigando, tem que estar indo atrás, né, num momento que deveria ser só alegria, né, e tu tem que brigar, tu tem que literalmente ir atrás de alguém que atenda, né, que atenda tuas escolhas, né, e isso que a gente pretende que um dia mude, né, para isso que a gente... trabalha, enfim, que tá em busca. E a gente sabe, né, que o corpo da mulher, ele está preparado bilhões de anos, ele tem a mesma anatomia, ele tem a mesma musculatura, né? Algumas pessoas usam a questão de que a mulher moderna usa menos musculatura, tem menos força muscular. Ela tem a mesma musculatura, ela tem a mesma pelve, tem a mesma estrutura óssea de anos atrás. O corpo da mulher ele foi estruturalmente organizado para que o processo de nascimento fosse por via vaginal. Né? Esse processo de nascimento para a mulher, ele é mais rápido, a descida do leite é mais rápida, o vínculo com o bebê, a produção de ocitocina
endógena, a ocitocina produzida pelo próprio corpo, ela tem ligação com as sinapses cerebrais do bebê depois. Existem alguns estudos relacionando as atividades cerebrais do bebê com o nível de hormônios a que ele foi exposto durante o trabalho de parto, os hormônios que a mãe produziu. Então, por isso que a gente precisa de um ambiente acolhedor, onde a mulher se sinta bem, né? Existem hormônios específicos, existe a ocitocina, que é tido como hormônio do amor, que é o hormônio liberado durante o trabalho de parto, e a adrenalina. Sim. Elas são antagonistas. A adrenalina, ela faz com que a ocitocina não seja produzida. Se a mulher está com medo, se ela se sente insegura, se ela está sozinha, ela não consegue produzir aquele hormônio para relaxar o colo, para dar dilatação, para o parto fluir. Então, se ela tem um acompanhante junto, se ela está num ambiente acolhedor, se ela não se sente ameaçada, ela consegue relaxar, aquele trabalho de parto consegue fluir melhor. Aquele bebê consegue nascer, ter o massageamento pulmonar, que a Andréa tinha comentado já, por nascer por via vaginal. Ele tem contato com as bactérias da flora vaginal, que são extremamente benéficas para o intestino, para o pulmão, para todo o desenvolvimento imunológico do bebê, para o sistema de defesas. Ele nasce sem defesa nenhuma. E as defesas que ele tem são as defesas da mãe. Ele pode vir para o colo, ele tem o contato pele a pele, ele se aquece na pele da mãe, ele recebe as bactérias da pele da mãe, ele pode mamar. Esse olhar com a mãe é o vínculo, o primeiro vínculo é muito importante. Então, é uma série de benefícios que na cesariana a gente não tem como. Realmente é uma cirurgia que deveria ser usada para casos emergenciais em 15% dos nascimentos. Nós vamos continuar conversando então no segundo bloco. No próximo bloco a gente vai conversar sobre amamentação e cuidados com o recém-nascido. Estamos de volta e as nossas convidadas de hoje são as integrantes do grupo Nascer Sorrindo, Kellen Pompeu e Tamires Pugin, que são doulas e enfermeiras. E a Andréia Leandro, que teve as 2 gestações e vai nos contar como que foi a sua experiência. Andréia, o que tu viu de diferente entre teus 2 partos? Quais as maiores experiências que tu teve de um que tu não teve em outro? Como que foi? O primeiro parto, né, é a primeira experiência, assim, tudo é novo, tudo é novo. Tanto que como eu sonhava tanto com parto normal, eu chegava a sonhar com a anestesista atrás de mim, com uma agulhinha querendo me dar anestesia. Porque eu não queria anestesia, não queria nada, eu realmente queria que fosse totalmente normal. Chegou no dia até, inclusive, a anestesista chegou e disse, olha, eu sei que tu não quer os meus serviços, mas eu preciso ficar aqui. Realmente não precisou de anestesia, só pós-parto, porque a placenta ficou presa. Mas o parto em si, como eu digo, por eu ter treinado antes, tudo um apoio, um ensinamento, na hora, mesmo com a dor que eu sentia, eu lembrava as respirações e foi assim, tranquilo no sentido que consegui ter o meu filho como eu gostaria, embora tenha sido, como eu disse, um parto difícil. Mas eu tive todo esse preparo. Pro segundo parto, meu segundo filho, então já não era tanta novidade. E aquela coisa importante que eu acho que toda mãe deve fazer, conversar com a barriga, tu ter todo um cuidado, te respeitar, né? Não exagerar em certas coisas. Tem aquela coisa que as pessoas dizem, gravidez não é doença. Não é que não é doença, mas tu tem que te cuidar de uma série de coisas, né? E na segunda gravidez, a minha condição física teve alguns percalços, né? Eu acho que também talvez tenha sido isso que dificultou um pouco o parto para ser, né, normal, tanto que no dia da consulta, um dia antes, ele segurou o dedo da médica, foi uma coisa incrível assim que aconteceu, porque ele estava todo, além da minha condição física, ele estava todo torto dentro da barriga dela. Né? Mas aí tu chegar no hospital de madrugada, né? A minha médica foi sempre extremamente atenciosa, foi lá atender. A questão mais, as enfermeiras, todo mundo foi muito atencioso. A questão, às vezes, a condição no hospital, que não foi... Sim. A mesa, não te mexe muito na mesa de fazer exame, um aparelhinho que não funciona. É que todos esses detalhes na hora do parto fazem a diferença. Como eu digo, hoje em dia é 1 ou 2 partos que as mães têm, né? Então a gente quer que esse momento seja extremamente especial e qualquer coisinha vai te deixar nervosa, pode atrapalhar. E no caso, quando a médica de madrugada me disse teve que ser cesárea, né? Como eu digo, desabei chorando, liguei pra minha melhor amiga, ela me acalmou, né? Meu marido também estava ali do lado. E daí teve que ser cesárea, né? Então não foi uma coisa assim que eu sonhei, mas eu já tinha pelo menos realizado o parto, a questão de já ter tido um parto normal. Então, a importância de depois de ter esses 2 partos, né? Como eu digo, comparando
os partos, a importância de ter tido um apoio da médica respeitar e eu saber que ela entendeu que não tinha condição de ser, não tinha como ser normal, pelo menos dentro da opinião clínica dela, né? Então isso acho que a gente tem que ver, eu quero, mas se na hora não tem condições, né? Não foi imposto. Eu mesmo pós cesárea ali, depois eles me deixaram com o bebezinho, então isso foi uma coisa boa, né? Depois fui pro quarto e tal. Pena que é uma coisa assim demorada pra ti ir pro quarto, né? Porque tu é anestesiada. Então tem esses detalhezinhos que se tu tivesse o acompanhamento da pessoa do teu lado ali, ajudaria bastante. Depois que tu teve toda essa experiência e que tu teve a ideia de criar o blog, né? Maternidade Lúcida e Serena. Porque eu gostaria muito de esclarecer, porque como eu digo, eu tive a sorte de pegar uma médica que me respeitou, mas eu tive muitas amigas, infelizmente, que não tiveram essa mesma opção. Infelizmente, como eu digo, tem todas as áreas, tem bons e profissionais que não são tão bons. De às vezes só olhar e dizer assim, tu não tem condições de ter um parto, só olhando. Não dá, né? Tu tem que vivenciar o parto para saber se dá ou não. Eu, como digo, dei sorte de pegar uma boa profissional. Mas aí, tendo em vista isso, eu resolvi esclarecer as mães, né, com experiências de amigas ou informações que eu achava importante. Aí criei o blog Maternidade Lúcida e Serena. Porque eu acho que tu pode ser, como ela falou ali, a ocitocina, né? Se tu consegue levar com calma, vai ter dor no momento do parto, vai ter, faz parte, mas gente, algumas horas, talvez um dia, algumas mães ali, mas é um momento especial teu com teu filho, né? Se tu te prepara antes, a dor é bem menor. E outra, ninguém gosta de sentir dor, né? Eu também não gosto. Mas na hora ali foi muito bom eu ter treinado, saber que é só aquele momento e principalmente eu pensava no meu filho que estava para vir. Isso que é mais um mito importante. que é criado, né, gurias? Porque assim, ó, uma mãe pode ter uma cesariana e depois ter um parto normal, né? Um parto... Com certeza. Porque muitas mães, eu tenho cesárea, eu tenho que ter a segunda também de cesárea. Isso daí não existe, né? Hoje se criou, né, várias desculpas, assim, para não se, né, que nem eu digo assim, né, que o Júpiter não está alinhado com Marte, já é uma desculpa hoje, né. Claro, né, que a gente fala de várias condições, a gente não está falando de nenhuma condição clínica, né, que isso deve ser, né, discutido no pré-natal. Mas são várias condições, assim, que se criou, né, cordão enrolado no pescoço, a mãe é muito grande, a mãe é muito pequena, o quadril é muito grande, é muito pequeno, né, e vão se criando condições, assim, ó, né, condições que não existem, né, que não tem como saber, Sim. né, de desproporções, assim, que só podem ser sabidas durante o trabalho de parto, né, e como a gente falou, não é parto normal a qualquer custo, né, não é assim que a gente trabalha, né, e as pessoas que não conhecem o trabalho da doula, geralmente quem fala mal do trabalho da doula é aquela pessoa que não conhece, né, porque os profissionais que já trabalharam conosco, né, continuam nos indicando e sabem que a doula tem que ser invisível ao sistema, né? A gente não vai lá discutir com o médico, a gente não tem voz pela mulher, a gente vai lá prestar o apoio para a mulher, né? Então, a gente tem que ser invisível ao sistema, né? E essas condições, assim, a gente tem que ter bem claro isso, né? As condições, o que a mulher quer. Né? E o que a gente vê hoje, os médicos dizendo, né, os profissionais dizendo que as mulheres querem cesariana, mas não é isso que chega até nós. Né? As mulheres do grupo, a maioria, né, a totalidade das mulheres que vêm ao nosso grupo, não acham profissionais que queiram atendê-las. Eu ainda ia te perguntar também, assim, porque muitas mulheres, eu acho que muitas vezes elas chegam no médico numa primeira consulta e às vezes idealizam um parto normal, né? Com certeza. O que elas chegam, o que elas, primeiro assim, ó, impacto que elas têm numa primeira consulta, o que elas passam para vocês? O que o ginecologista... Que a gente vive muito na sociedade do risco. Do risco, a gente tem muita ideia de que tudo é muito arriscado. Eu não tenho a garantia que eu vou estar viva daqui a 10 minutos. Né? E a gente esquece que não tem a garantia de nada. E a nossa vida é organizada assim, a gente faz planos como se não houvesse amanhã sempre. Né? E se vende muito a história do risco. Tu vai arriscar a tua vida e do teu filho. E ali a gente começa um outro discurso. Né? Em vez do discurso de que é natural, é normal, e se acontecer alguma coisa, talvez seja preciso uma cesariana, não. Se inverte. Olha, né, se for possível, terás um parto normal. Né? E a gente sabe que a grande maioria das mulheres tem toda a condição de ter um parto normal, inclusive as que já tiveram uma cesariana. Né? Claro que isso tem que ser avaliado clinicamente há quanto tempo, por quê, né? Enfim, é uma série de fatores a ser avaliado, mas não é um impeditivo. Sim. Né? A gente tem que ter muito cuidado com a sociedade do risco e a ideia de risco que se vende. Por isso a gente trabalha com informação. Ah, será que o que me falaram de cordão enrolado no pescoço realmente vai ser um risco? Tá, mas o bebê respira pelo pescoço, ele respira pelo nariz ou ele está respirando pelo cordão umbilical, então, né, isso não interfere. E aí a gente começa a se questionar, começa a ler e as escolhas começam a mudar.
Vocês fazem um acompanhamento pré, mas também pós, porque a amamentação depois é muito importante. Eu acredito que mães da primeira viagem devem ter muitas dúvidas sobre isso. Será que vai ter leite? Será que eu não vou ter? Com certeza. Né? Tanto na amamentação quanto com os cuidados com o recém-nascido, né? Porque é tudo São novo para a uma série mãe, também de né? exames feitos no primeiro mês de vida, né, do bebê. É tudo novo para a mãe. No momento do grupo, assim, as mães focam muito no parto, né? Porque como as consultas de pré-natal também são muito rápidas, né? Não dá tempo de falar sobre tudo. Então, no grupo, a gente tem um espaço maior de tempo, a gente foca mais e elas querem falar mais de parto. E a gente tem uma consultora de amamentação no grupo, né, que ela é especialista nesse assunto, e às vezes a gente quer focar mais na amamentação e as mães não querem saber muito, né, porque elas querem saber do parto naquele momento da gestação, que é perfeitamente normal, né, mas a gente fala, assim, que a amamentação nem sempre é coisa de novela, né, colocar o bebê e sair tudo muito bonito, acontecem os problemas, acontecem, né, as dificuldades, e aí que tá, né, o percentual de desmame precoce, né, dos problemas na amamentação. Né? E com certeza aí entra a nossa ajuda também, né? Tem a nutricionista que auxilia nesse momento depois, e nós também, com certeza, enquanto enfermeiras, né? Também auxiliamos nesse momento, e porque é muito importante, né? E a gente tem toda a descarga hormonal, né? Depois quem teve filho sabe, né? Que sai a placenta, a gente tem toda a confusão hormonal que o nosso corpo passa, né? E a gente tem ali a fase do puerpério ali, então a gente tá muito confuso, nosso corpo ainda tá muito confuso, e a gente tem um bebê para cuidar. Né? Ainda mais depois se passa por uma cesariana, pior ainda, né? Tu tá com uma cirurgia, né, de médio a grande porte e tu tem um bebê para cuidar e tu tem que dar conta de tudo, né? E tem que dar conta da visita, tem que dar conta do bebê, tem que dar conta da amamentação, que não é fácil, e tem que dar conta, né, dos cuidados Falando inerentes. da amamentação, até foi sancionada uma lei essa semana em São Paulo, né? De quem agredir ou interferir, que a mãe tem o direito de amamentar em qualquer lugar, né? Isso é um absurdo. É um absurdo. Em Nova York, né, agora no aeroporto, colocaram uma cabine de amamentação. Não tem cabimento, né? Tipo, que é muito bonito desfilar no sambódromo com os peitos de fora, né? Mas para amamentar um filho é feio. Então são coisas assim, e que as mulheres cada vez estão mais proativas nisso, né? As mulheres estão indo para a rua, estão exigindo, né? E tá virando lei que alguém impeça elas de amamentar. Então, nesses assuntos, né, relacionados à maternidade, à parto, as mulheres estão indo para a rua e estão exigindo seus direitos, né? E se não fosse isso, a gente estaria mais retrógrado ainda nas questões da maternidade. Então, isso é um exemplo também de que foi as mulheres que exigiram os direitos. E hoje não pode, é multa em São Paulo e que venha para cá, né? A gente costuma aceitar as coisas prontas, né? Não se questiona de, tá, mas por que então o natural, né, soa tão com estranho? Por que o parto normal é tão estranho? E se estiver tudo bem, vai ser parto normal? Por que é tão estranho amamentar em público, né? A gente não se questiona essas coisas. A gente recebe uma ideia pronta e muitas vezes compra essa ideia pronta. Sim. E a ideia é que a gente consiga raciocinar sobre o que está acontecendo e refletir sobre a própria vida também. Bom, a gente vai ficando então por aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse foi o programa de hoje. Tratamos então sobre o assunto Grupo Nascer Sorrindo. Até o próximo programa. Tchau!